Ao completar 60 anos, a vida passa por transformações profundas que vão muito além das mudanças físicas óbvias. Existe um sinal particular, uma mudança sutil na maneira como o corpo e a mente funcionam, que a maioria das pessoas dessa faixa etária percebe, mas frequentemente ignora ou subestima. No contexto brasileiro, esse sinal ganha características únicas devido às particularidades do nosso sistema de saúde, cultura, clima e estilo de vida. Médicos e gerontólogos que atuam no Brasil observam consistentemente esse padrão em seus pacientes, mas a comunicação sobre sua importância raramente chega de forma clara à população. O sinal em questão não é dramático nem doloroso, o que paradoxalmente contribui para que seja negligenciado. Trata-se de uma mudança gradual na capacidade de recuperação do organismo após esforços físicos ou mentais, acompanhada de alterações sutis no padrão de sono, disposição ao longo do dia e resposta a situações de estresse. Aos 60 anos, o corpo simplesmente não se recupera com a mesma velocidade e eficiência que aos 40 ou 50. Uma noite mal dormida tem consequências que se estendem por dias inteiros. Um fim de semana agitado requer uma semana de recuperação. Pequenas lesões demoram mais para curar completamente. O que torna esse sinal particularmente relevante no Brasil é a combinação de fatores culturais e ambientais que amplificam seus efeitos. A cultura brasileira valoriza sociabilidade, festividades e ritmo de vida que pode ser intenso mesmo após os 60 anos. Muitos brasileiros nessa faixa etária ainda trabalham um período integral, cuidam de netos, mantêm vida social ativa e tentam preservar o mesmo nível de atividade que tinham décadas antes. O clima tropical e subtropical da maior parte do país adiciona uma camada extra de desafio. Calor intenso e umidade elevada exigem mais do sistema cardiovascular e aumentam fadiga. Simultaneamente, o sistema de saúde brasileiro, especialmente para aqueles dependentes do SUS, frequentemente não oferece o acompanhamento preventivo ideal que permitiria identificar e gerenciar proativamente as mudanças associadas ao envelhecimento. Consultas médicas tendem a ser espaçadas, exames preventivos nem sempre são realizados com a frequência recomendada e há foco maior em tratar doenças estabelecidas do que em prevenir seu surgimento. Essa combinação cria uma tempestade perfeita, onde o sinal de alerta que o corpo está enviando é ignorado até que problemas mais sérios se manifestem. A manifestação mais comum desse sinal ignorado é a fadiga crônica que se instala gradualmente. Não é o cansaço agudo após um dia particularmente exigente, mas uma sensação persistente de não estar com a energia que costumava ter. Pessoas começam a desistir de atividades que antes faziam naturalmente, justificando como consequência normal da idade. Subir escadas se torna mais desafiador. Caminhadas que antes eram prazerosas começam a parecer tarefas árduas. O entusiasmo para sair de casa diminui. Muitos atribuem isso simplesmente a estar ficando velho e aceitam como inevitável. Entretanto, o que frequentemente está acontecendo é uma combinação de fatores corrigíveis: descondicionamento físico progressivo, deficiências nutricionais não diagnosticadas, especialmente de vitamina D e B12, início de resistência à insulina ou diabetes tipo 2, alterações hormonais, problemas de tireoide subclínicos, apneia do sono não tratada ou início de doenças cardiovasculares. Cada um desses fatores individualmente pode ser sutil, mas sua combinação resulta na fadiga persistente que rouba a qualidade de vida. O problema é que quando esses fatores não são identificados e tratados aos 60 anos, eles progridem silenciosamente, estabelecendo bases para complicações sérias aos 70 ou 80 anos. Outro aspecto crucial desse sinal ignorado relaciona-se com mudanças cognitivas sutis que começam a aparecer nessa década da vida. Não é demência nem Alzheimer, mas alterações perceptíveis na velocidade de processamento mental, memória de curto prazo e capacidade de multitarefa. Esquecer nomes ocasionalmente, perder linha de raciocínio no meio de conversa, dificuldade crescente para aprender novas tecnologias ou necessidade de reler informações várias vezes para absorvê-las completamente. Muitos brasileiros nessa faixa etária simplesmente aceitam isso como parte normal do envelhecimento e fazem piadas autodepreciativas sobre esclerose. Entretanto, pesquisas neurológicas demonstram que declínio cognitivo significativo não é inevitável e que muitas dessas mudanças refletem fatores modificáveis como qualidade do sono, nutrição cerebral inadequada, falta de estimulação cognitiva, isolamento social ou problemas vasculares que afetam circulação cerebral. O cérebro aos 60 anos ainda possui notável plasticidade e capacidade de formar novas conexões neurais, mas requer cuidados específicos que a maioria das pessoas não está proporcionando. A negligência desses sinais cognitivos precoces representa a oportunidade perdida de implementar intervenções que poderiam preservar função mental robusta por décadas adicionais. No contexto brasileiro específico,
específico, questões relacionadas à saúde cardiovascular merecem atenção particular para quem ultrapassa os 60 anos. O Brasil tem taxas elevadas de hipertensão arterial, diabetes e obesidade, fatores que convergem para criar risco cardiovascular significativo. O sinal ignorado frequentemente manifesta-se como falta de ar aos esforços que antes não causavam desconforto, sensação de aperto no peito que é descartada como ansiedade, ou palpitações ocasionais que são atribuídas a estresse. Muitos brasileiros dessa geração cresceram com hábitos alimentares ricos em sal, açúcar e gorduras, combinados com cultura de consumo de álcool socialmente aceito e, em muitos casos, tabagismo. Décadas desses hábitos cobram seu preço precisamente nessa faixa etária, mas os sintomas iniciais são suficientemente sutis para serem racionalizados. O coração que aos 40 anos compensava facilmente excesso de sal na dieta, ou noites de sono inadequado, aos 60 começa a mostrar sinais de sobrecarga. A pressão arterial, que sempre foi normal, começa a oscilar. O colesterol, que nunca foi problema, começa a subir. Mas porque essas mudanças são graduais e os sintomas iniciais mínimos, a tendência é ignorá-los até que um evento agudo como infarto ou AVC force atenção ao problema. A dimensão músculo-esquelética do envelhecimento também envia sinais claros aos 60 anos que frequentemente são ignorados no Brasil. Dores articulares que aparecem e desaparecem, rigidez matinal que melhora após algumas horas ou dificuldade crescente para realizar movimentos que antes eram automáticos. Muitos atribuem isso simplesmente a desgaste natural, sem reconhecer que representa início de processos como osteoartrite, perda de densidade óssea ou sarcopenia, a perda progressiva de massa muscular. No contexto brasileiro, onde fisioterapia e exercício supervisionado frequentemente não são acessíveis ou priorizados, esses problemas tendem a progredir sem intervenção. A cultura de aceitar dor como parte inevitável do envelhecimento impede que pessoas busquem ajuda quando intervenções ainda seriam altamente efetivas. Exercícios de fortalecimento, alongamento e atividades de impacto moderado podem dramaticamente retardar ou reverter muitas dessas mudanças, mas apenas se iniciados antes que danos irreversíveis ocorram. Aos 60 anos ainda há janela significativa de oportunidade, mas que se fecha progressivamente a cada ano de inação. A imobilidade e dependência que tantos brasileiros experimentam aos 70 ou 80 anos frequentemente têm raízes em sinais ignorados uma década antes. Aspectos metabólicos e hormonais também passam por mudanças críticas nessa fase da vida que são sistematicamente subestimadas. Para homens, a andropausa ou redução gradual de testosterona causa fadiga, redução de massa muscular, ganho de gordura abdominal, diminuição de libido e alterações de humor. Para mulheres, mesmo aquelas que já passaram pela menopausa, ajustes hormonais continuam ocorrendo com implicações para a densidade óssea, distribuição de gordura corporal e risco cardiovascular. Adicionalmente, função tireoidiana frequentemente declina, metabolismo desacelera e resistência à insulina aumenta. Essas mudanças hormonais e metabólicas interagem de formas complexas, criando um círculo vicioso onde fadiga leva a menos atividade física, que piora condicionamento metabólico, que aumenta a fadiga. No Brasil, a avaliação hormonal abrangente raramente faz parte de check-ups de rotina, e muitos médicos hesitam em tratar deficiências hormonais a menos que sejam extremas. Consequentemente, pessoas passam anos com níveis subótimos que deterioram qualidade de vida e aceleram o envelhecimento, quando intervenções relativamente simples poderiam fazer diferença substancial. O sinal está presente: ganho de peso inexplicável, fadiga persistente, humor deprimido, perda de motivação, mas é interpretado como psicológico ou simplesmente idade avançada ao invés de possível desequilíbrio hormonal tratável. A saúde mental e emocional nessa transição de vida também envia sinais importantes que são culturalmente negligenciados no Brasil. Aos 60 anos, muitas pessoas enfrentam mudanças significativas de identidade e propósito, aposentadoria ou aproximação dela, filhos adultos estabelecendo suas próprias vidas, possível perda de pais idosos, percepção crescente da própria mortalidade. Essas transições podem desencadear ansiedade, depressão ou sensação de falta de propósito que manifestam-se como irritabilidade aumentada, isolamento social progressivo, perda de interesse em hobbies ou uso aumentado de álcool. A cultura brasileira, especialmente entre homens mais velhos, frequentemente desencoraja a expressão de vulnerabilidade emocional ou busca de ajuda psicológica. Consequentemente, sofrimento mental significativo é normalizado como mau humor de velho, ao invés de reconhecido como condição tratável. Estudos demonstram que intervenções de saúde mental nessa faixa etária são altamente efetivas, mas apenas se o problema for reconhecido e abordado. O sinal ignorado aqui é a mudança no engajamento com vida, menos entusiasmo, menos conexões sociais, menos atividades prazerosas. Aceitar isso como inevitável
inevitável garante que se tornará realidade, criando espiral descendente de isolamento e declínio. O aspecto nutricional do envelhecimento saudável é particularmente mal compreendido e negligenciado no Brasil após os 60 anos. Necessidades nutricionais mudam significativamente nessa fase da vida, mas a maioria das pessoas continua comendo da mesma forma que sempre comeu. A absorção de nutrientes declina, necessidades proteicas aumentam para preservar massa muscular, deficiências vitamínicas tornam-se mais comuns e medicamentos frequentemente prescritos nessa idade podem interferir com nutrição. Muitos brasileiros dessa geração foram criados em época de escassez relativa e desenvolveram padrões alimentares focados em saciedade através de carboidratos e alimentos processados, sem ênfase suficiente em proteínas de qualidade, vegetais variados e micronutrientes. Adicionalmente, problemas dentários não tratados, redução de paladar e olfato e dificuldades de mastigação frequentemente levam a escolhas alimentares cada vez mais limitadas e nutricionalmente inadequadas. O sinal ignorado manifesta-se como perda de massa muscular, apesar de peso estável ou aumentado, cicatrização lenta, infecções frequentes ou fadiga crônica. Análises de sangue que mostram deficiências de ferro, vitamina D, B12 ou proteína total são comuns, mas frequentemente não são investigadas ou tratadas adequadamente. Orientação nutricional especializada poderia fazer diferença dramática, mas raramente é acessível ou considerada prioritária. A qualidade do sono, frequentemente deteriorada nessa fase da vida, representa outro sinal crítico sistematicamente ignorado. Aos 60 anos, muitos brasileiros experimentam fragmentação do sono, acordar múltiplas vezes durante a noite, dificuldade para adormecer ou despertar muito cedo sem conseguir voltar a dormir. Essas mudanças são frequentemente aceitas como parte normal do envelhecimento, quando na realidade podem indicar problemas tratáveis como apneia obstrutiva do sono, síndrome das pernas inquietas, noctúria relacionada a problemas de próstata ou bexiga, efeitos colaterais de medicamentos ou transtornos de ansiedade. Sono inadequado tem consequências cascata que afetam praticamente todos os sistemas corporais. Aumenta risco cardiovascular, prejudica a função imunológica, deteriora a cognição, piora controle glicêmico e pressórico, contribui para ganho de peso e aumenta risco de quedas. No contexto brasileiro, onde polissonografia e avaliação especializada de sono raramente são acessíveis através do sistema público e onde há normalização cultural de dormir mal, essas questões persistem sem tratamento por anos ou décadas. O impacto cumulativo de milhares de noites de sono ruim sobre essa década da vida é substancial, mas porque ocorre gradualmente, a conexão entre sono inadequado e deterioração geral de saúde raramente é reconhecida. A mensagem fundamental para brasileiros que ultrapassaram os 60 anos é que muitas das mudanças que parecem inevitáveis consequências do envelhecimento são, na realidade, sinais de processos que podem ser modificados, retardados ou até revertidos com intervenções apropriadas. O sinal que nunca falha é a redução na capacidade de recuperação e resiliência do organismo. Mas o que se faz com essa informação determina a trajetória das próximas décadas. Ignorar esses sinais, aceitando-os passivamente como parte de ficar velho, garante declínio progressivo e perda desnecessária de qualidade de vida. Alternativamente, reconhecer esses sinais como chamados à ação para buscar avaliação médica abrangente, implementar mudanças de estilo de vida, otimizar nutrição, priorizar sono, manter atividade física, cultivar conexões sociais e gerenciar condições crônicas agressivamente, pode resultar em década dos 60 que é vibrante, produtiva e satisfatória. O sistema de saúde brasileiro tem limitações, mas existem recursos acessíveis para aqueles que buscam proativamente. Postos de saúde oferecem programas para idosos. Medicamentos essenciais são disponibilizados gratuitamente. Grupos comunitários fornecem suporte social e atividades físicas, e informação sobre envelhecimento saudável está cada vez mais disponível. A diferença entre envelhecer bem e mal frequentemente se resume a reconhecer e responder aos sinais que o corpo envia precisamente nessa fase crítica da vida.
Yeah.